Hoje nós vamos falar sobre palingenesia. Vocês conhecem essa palavra? Não, né? Estranho. Hoje vocês vão conhecer. Então vamos lá. Palingenesia. É isso? Obrigada. Acho que não está funcionando. Não tá? Tem problema. Eu corto no Enter. Enter. Pronto. O problema é o aqui mesmo. Vamos lá. A gente resolve de outro jeito, né? Se não tem de um jeito, vai de outro. Então vamos entender o que é palingenesia. Palingenesia é uma palavra que vem do grego, né? São duas palavras gregas que formam uma única palavra. Palin significa de novo e gênesis significa geração, gerar. Palingênesis, então, seria ser gerado de novo, certo? Então, palingenesia significa de novo numa geração ou regressar à vida em uma nova geração. Seria palingênesis, tá? Por que eu estou falando palingênesis? Porque na Bíblia essa palavra aparece, palingênesis, ok? Mas para nós, espíritas, o regressar numa nova vida significa falar de reencarnação. Então, para a doutrina espírita, palingênesis significa reencarnar, nascer novamente, ok? Na Bíblia, a palavra reencarnação não existe, ela não aparece na Bíblia. Nenhuma tradução da Bíblia antiga traz a palavra palingênesis com tradução de reencarnação. Na verdade, existem muitas traduções, né? A que mais se usa é a palavra regeneração, ou ressurreição também. Mas, no Novo Testamento, em João, capítulo 3, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele diz assim para Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o palingênesis que aparece na Bíblia e no Novo Testamento. Então Jesus disse para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa palavra também foi utilizada com novas interpretações subjetivas. O que seria o nascer de novo para nós? Nascer de novo também pode ser recomeçar a vida, ter uma nova chance, né? Por exemplo, quando a gente passa por um acidente, algum problema muito difícil, uma doença grave e sobrevive, a gente não fala, parece que eu nasci de novo, né? Então, essa palavra também pode ter o sentido de nascer mesmo, ter uma nova chance. Mas na Bíblia ela veio com o sentido de ressurreição, porque se considera aí o sacrifício de Jesus, né? Porque Jesus foi quem teve a ressurreição. Também pode ser o regressar à vida na terra depois que morreu. Aí já olhando como forma da doutrina espírita, regressar a uma vida na terra, ter uma nova oportunidade depois que se morreu.
Então vamos entender direitinho a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Vamos entender essa conversa, tá? Então lá no Evangelho Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, diz o seguinte: acompanhe comigo a leitura lá, que eu vou pegar toda a história, ok? Vamos lá, acompanha comigo. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Aí Jesus disse assim para ele, respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos estranhou, né? Nicodemos então disse para Jesus: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Vejam que Nicodemos já começou a entender a colocação de Jesus de uma outra forma, querendo dizer: como eu, sendo velho, posso entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Né? E aí Jesus retorquiu dizendo assim: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Antes de continuar, vamos entender essa parte. Quando Jesus estava falando com Nicodemos sobre o nascer de novo, que é o tal pai em Gênesis, ele estava falando de nascer tendo uma nova gestação. Então é como se ele falasse: não, Nicodemos, você entendeu certo, vai ter que entrar no útero também novamente, vai ter que ter uma nova gestação. Só que não explicou que ia ser com um novo corpo material, né? Mas o Jesus disse: se não renasce da água, o que Jesus quis dizer renasce da água? Muita gente interpreta esse renasce da água como sendo o batismo, né? Mas não é isso que Jesus quis dizer, né? Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso aí são vários livros que eu fui pesquisar para poder olhar o que realmente estava querendo dizer, né? Na verdade, quando Jesus disse: se o homem não renasce da água, ele estava dizendo o líquido amniótico. Era isso que ele estava dizendo. Então, se você não entra numa gestação uterina e não renasce da água novamente, num novo corpo material, você não vai poder ver o reino de Deus. Mas só renasce da água, aí diz, e do Espírito. Por quê? Porque renascer do Espírito é renascer com novos valores espirituais, novos valores morais. Então, esse nascer de novo de Jesus é ter uma nova oportunidade de você evoluir e se melhorar num novo corpo material. É esse renascer. Por isso, renascer da água, do líquido amniótico. Aí Jesus continua a conversa lá com Nicodemos. Daí ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te admire de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, porque só o corpo material procede do corpo material. Não dá para nascer novamente na terra se você não tiver um corpo material, se você não nascer da carne novamente. Por isso que precisava entrar de novo em gestação, certo? E aí Jesus disse assim para Nicodemos: o Espírito sopra onde quer, ou seja, ele vive em outro lugar, né? Você ouve sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aqui Jesus já estava falando de quê? Da vida espiritual. O Espírito sopra onde ele quiser. Você não sabe de onde ele vem. Por isso que o que nasce da carne é carne. Por isso que você precisa renascer num corpo material. Mas você precisa renascer também em espírito, com novos valores espirituais, né?
Foi isso que Jesus quis dizer sobre o espírito viver independente do corpo material. E aí Nicodemos respondeu, mas como pode fazer isso daí? Como isso pode acontecer? Jesus disse. Aí eu acho que Jesus já estava começando a ficar meio bravo com Nicodemos. Né? Ele diz assim, pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas, digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. É como se Jesus falasse assim, você está duvidando do que eu estou te falando? Né? Se eu estou falando é porque eu sei, é isso que acontece. Né? E aí ele continua, entretanto, não aceitas o nosso testemunho. E aí Jesus dá um ultimato para ele, mas se não credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Então, se você não está acreditando nisso que eu estou falando para você que acontece aqui na terra, como é que você vai acreditar se eu te contar o que acontece lá, no outro mundo? Né? Então, Jesus tinha essa forma de colocar, mas Jesus foi o primeiro que trouxe a palavra reencarnação, o primeiro que tentou mostrar que é preciso renascer novamente num corpo de carne. Mas por que a palavra reencarnação não está na Bíblia? Por que ela não aparece na Bíblia? Ela não aparece porque, na verdade, a palavra reencarnação só surgiu em meados do século XIX. Na verdade, com um grupo de cientistas europeus, entre eles estava Kardec. Na verdade, quando começou a codificação, que foi em 1857, foi quando se começou a falar dessa palavra reencarnação. Por quê? Porque a Bíblia já tinha sido escrita. Muito antes, 18 séculos antes, a Bíblia já tinha sido escrita. Por isso que a palavra reencarnação não aparece na Bíblia. Só começa a aparecer nos vocabulários 18 séculos depois da Bíblia ter sido escrita. Mas ela aparece por outros meios, por outras palavras sinônimas, por expressões equivalentes, como, por exemplo, a palavra anodem, que significa quantidade, e de novo. Então, tanto o Paligênesis como o anodem dão essa ideia de novo, de acontecer outra vez, mas as traduções antes eram feitas sempre conforme fosse adequado para quem estava traduzindo. Né? Hoje, a gente tem em alguns dicionários algumas traduções. Por exemplo, no Dicionário Prático Ilustrado de Portugal, palingenesia aparece como retorno à vida, hoje. No Dicionário Aurélio diz que é renascimento sucessivo dos mesmos indivíduos. Então, hoje já se reconhece a palavra palingenesia. Dois dicionários aí estão falando a mesma coisa, só que de modos diferentes. Estão falando desse nascer de novo como ser o quê? A reencarnação. Vidas sucessivas de um mesmo indivíduo, pode ser no mesmo corpo? Não dá, né? Porque quando você morre, ou seja, o seu corpo morre, ele entra em decomposição. Não dá para você usar o mesmo corpo, né? Então, eles estão falando de ter um novo corpo de carne. Estão falando dessa volta do espírito à vida corpórea, mas sendo um novo corpo, de reencarnação. Né? Mas isso já se falava antigamente? Sim. Na antiguidade, a Ásia, a África, a Europa, né, outras crenças acreditavam que o homem poderia voltar, viver novamente. Mas eles acreditavam que quando ele voltasse, ele ia viver num corpo de animal. Essa teoria é chamada de metempsicose. A doutrina espírita esclarece que isto é impossível. Não dá para alguém renascer num corpo de animal. E por quê? Porque Deus criou os espíritos para evoluir. Ninguém retrocede na evolução. Nem os animais. Todos evoluem, ninguém retrocede. Então, essa teoria para a doutrina espírita não é válida. Existem outras crenças, né, principalmente os antigos judeus, né, que acreditam que uma pessoa
pode renascer depois da morte, só que usando o mesmo corpo. Essa teoria se chama ressurreição, certo? Mas essa teoria também a doutrina espírita e a ciência esclarecem que é impossível. Por que é impossível? Porque o corpo entra em decomposição, como eu já disse. Como é que daqui, você morrer daqui 5 anos, você vai voltar, seu corpo já foi decomposto, como é que você vai usar o mesmo corpo? Ninguém tem vocação para zumbi aqui, né? Ninguém vai conseguir. Então, não dá para usar o mesmo corpo, a ciência disse isso. Então, o que a doutrina espírita coloca a respeito disso? Que o espírito é imortal. Jesus também disse isso, não disse? O espírito sopra onde quer, você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai, né? Então, o espírito sendo imortal, ele não se desfaz com o corpo físico. E se ele não se desfaz com o corpo físico, se ele continua vivendo com o seu perispírito, ele pode voltar à vida pela reencarnação. Ele pode se ligar à matéria tendo um novo corpo de carne para poder nascer na Terra pela reencarnação. Mas... Tá? Não. Que tá com o microfone, né? Alô? Caiu. Alô? Caiu. Caiu, faltou luz aí. Mas então não precisa. É. Você está falando normal. Eu estou... Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tudo bem. Então eu vou continuar falando. Você está segurando a torre, porque não está Então tudo bem. Tudo bem até aqui sobre o que eu expliquei? Pode. Então nós vamos ver alguns argumentos sobre a reencarnação. Por que eu quero trazer alguns argumentos? A doutrina espírita, como eu já disse, ela é alicerçada no triângulo de forças espirituais. Qual triângulo é esse? Ciência, filosofia e religião. Esse triângulo de forças espirituais. Então nós vamos trazer alguns argumentos relacionados a essas 3 forças espirituais. Então os primeiros argumentos vão ser filosóficos. Argumentos da filosofia sobre reencarnação. Existe algum filósofo que falou de reencarnação? Sim, vários, mas eu vou citar só um, senão fica muito extenso. Então, os filósofos mais antigos já falavam de reencarnação. Platão disse o seguinte: almas divinas, entrai em corpos mortais e de começar uma nova carreira, eis aqui todos os destinos da vida. Platão disse: almas divinas, ide e entrai nos mesmos corpos mortais. Não foi isso? Ide, vai retomar a sua vida antiga? Não. Ele disse: entrai em corpos mortais e vai recomeçar uma nova carreira. Então Platão já estava falando de reencarnação, né? Mas como começar essa nova carreira se você não tiver um novo corpo? Como que a gente vai entender isso daí se muitos não aceitam a reencarnação? Se não for assim, pela reencarnação, pensa comigo, gente, ó. Cada pessoa que nasce, se não existe reencarnação, cada pessoa que nasce é um espírito novo, certo? Então Deus deve estar cansadíssimo, né? Porque milhares de pessoas nascem todo dia e ele tem que criar espírito novo todo dia, né? Já pensou? Ele não para de trabalhar nunca, né? Então, se não tem reencarnação, cada pessoa que nasce é um espírito novo, que foi criado por Deus para quê? Porque Deus criou a gente para atingir a perfeição, para ser feliz. Então ele criou esse espírito novo para que na existência terrena, numa única existência, ela possa alcançar a perfeição e a felicidade espiritual. Alguém aqui já conseguiu? Então esquece, porque é só agora. Se não tem reencarnação, como é que eu vou fazer? Não vou ter mais chance? Quer dizer que o que eu passei aqui agora é só isso, acabou? Né? Então não dá. Por isso a filosofia, que é também uma doutrina espiritualista, trouxe alguns argumentos importantes e a gente vai colocar essas questões para a gente poder refletir sobre esses argumentos. Primeiro argumento: se Deus cria almas tão diferentes,
como que ele pode exigir de todas essas almas que elas tenham os mesmos resultados? Porque a diferença entre as pessoas é muito grande, não é? Então, como seria possível se umas pessoas nascem saudáveis, outras nascem com doenças dificílimas, terríveis? Se umas nascem inteligentes e outras nascem deficientes mental? Se umas nascem riquíssimas e outras nascem na miséria? É como se ele colocasse todo mundo para começar uma corrida e falasse assim: você eu vou amarrar as pernas, você eu vou pôr uma venda nos outros, você eu vou amarrar as mãos, você vou dar uma pancada na sua cabeça e você fica. Não dá. Como se Deus colocasse todas as pessoas diferentes para tentar conseguir o mesmo resultado, numa única existência. Dá para conceber isso? Dá para imaginar que seja assim? Não, não dá. Esses são questionamentos filosóficos. Segundo argumento, isso eu já pensava antes. Olha, por que somos hoje tão diferentes dos homens das cavernas? Se Deus criou os primeiros seres como homens das cavernas, por que a gente é diferente deles? Então ele foi criando. Então o que Deus fez? Ele foi treinando, viu que do jeito que estava o homem da caverna não estava bom, aí se não dá, vou jogar fora. Né? Não quero assim, vou fazer outro jeitinho, outro mais bonitinho. Né? Então ele foi treinando, foi se aperfeiçoando. Então quer dizer que os homens primitivos foram cobaia de Deus? Ele foi treinando para criar um ser mais perfeito? Não, né? Não pode ser, né? E os que foram criados por último, nem sei se somos nós os últimos, são privilegiados? Por quê? Porque estão vivendo num mundo melhor, com melhores condições corpóreas, melhores condições de ambiente, porque os homens das cavernas não tinham nem como cozinhar alimento, não é? Que Deus justo é esse que cria pessoas assim, né? E o terceiro e último argumento filosófico: se ninguém consegue numa única existência atingir essa perfeição e essa felicidade que ele quer, então Deus nunca vai conseguir completar a sua obra. Ele vai estar fadado a ficar criando espírito novo para toda vez ele tentar. Não, agora eu vou acertar, agora eu vou criar um que vai conseguir fazer a coisa perfeita. Deus então não teria o poder de completar essa sua criação para conduzir à perfeição? Então, a conclusão que a gente chega pela filosofia, por essas questões, é que só pela interpretação reencarnacionista que muitas questões podem ser explicadas. E quais questões nós estamos falando? Por exemplo, das diversidades humanas, todas as diferenças humanas. Outras questões são os desequilíbrios psicofísicos. Quantos desequilíbrios entre as pessoas, né? Outras questões são os contrastes raciais, sociais, econômicos, né? Quantas diferenças. E uma outra questão que nem a ciência ainda consegue explicar são os fenômenos da teratologia. Teratologia é a ciência que estuda as deficiências genéticas muito rudes. Então, pais perfeitos que têm filhos com deficiências genéticas gritantes, isso é teratologia. Por exemplo, lá na pai que a minha filha vai, agora ele já é um moço, mas eu me lembro que o menino nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas. Que Deus é esse que cria um ser assim? Ele criou esse espírito para ser assim, né? Então, não dá para a gente conceber, pensar que não existe uma outra oportunidade para esse espírito de se melhorar, né? Não dá para a gente pensar nisso. Agora vamos para o outro tripé aí da nossa trilogia, argumentos científicos. Já falando da filosofia, argumentos científicos. Pela ciência, né, pelo aspecto da ciência, ainda não dá para comprovar que reencarnação existe. Por quê? Porque tudo relacionado com a ciência está relacionado com o mundo material, certo? E por quê? A ciência só comprova pela experiência. O que ela precisa fazer? Ela precisa pegar aquele fenômeno e fazer a experiência, fazer com que aquele fenômeno se repita.
ficar testando para ver se aquilo dá certo. Então, ela tem que provocar o fenômeno para ela entender, observar, né? Dá para ela fazer isso com a reencarnação? Não. Eu vou te matar só um pouquinho para ver se você nasce ali naquela mulher? Não dá, né? Não tem como ele provocar esse fenômeno. Então, a ciência ainda não comprovou a reencarnação. Mas, por que ela não comprova? Porque isso é algo que transcende a vida física e a ciência é material. Ela é física, né? Então, não está na mão dos cientistas fazerem esse tipo de experiência ou repetir esse fenômeno para observar. Mas, apesar disso, a ciência já começou a aceitar algumas possibilidades, por causa de relatos, né, principalmente de experiência de quase morte, por causa de regressões por hipnose, por contar experiências de vidas passadas, por revelações mediúnicas de outras reencarnações ou de reencarnações futuras. Então a ciência já está começando a aceitar a possibilidade de existir uma vida corpórea, uma nova vida corpórea. E agora os últimos argumentos, que são os argumentos religiosos. Aí que é a parte mais difícil, né? Porque quando fala de religião, aí fica mais difícil. Porque a Bíblia diz que nós vivemos só uma vez, todo mundo vive só uma vez, né? E aí quando você morre, você vai para quê? Para o juízo final. Quer dizer, você morreu, a reencarnação não existe, então você vai para o juízo final. Aí vamos pensar, quem nasceu em 1480, por exemplo, está há 600 anos sentadinho lá esperando o juízo final? Que eles estão? Onde está toda essa gente que já morreu, né? Fica lá esperando, não faz mais nada, né? Então, se a gente estudar um pouquinho a literatura religiosa, a gente vai encontrar, mesmo que muitos, né, vamos dizer assim, dirigentes, né, dirigentes espirituais que utilizam a Bíblia Antiga, a gente vai encontrar ideias de reencarnação e ensinamento a respeito disso. Então, além da passagem que a gente viu de Nicodemos, lá em Mateus aparece uma outra passagem, em Mateus capítulo 11. Jesus disse o seguinte: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos. Quando ele disse, é ele mesmo, o Elias, ele estava falando de João Batista. E aí ele comprova isso depois em Mateus, no capítulo 17, quando ele diz assim: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Porque João Batista foi sacrificado, foi decapitado, né? Elias já veio, já fez o que tinha que fazer e vocês não o reconheceram e também sacrificaram Elias, que era João Batista, né? Então os discípulos compreenderam nesse instante que Jesus estava falando de João Batista, que era o Elias. Mas na Bíblia Antiga, em Jó, também aparecem alguns dizeres lá que muitas vezes são traduzidos da forma que melhor entendem, né? Mas tem uma tradução lá que diz assim, ó: quando o homem morre, perde toda a sua força e expira, depois onde está ele? Falando de vida espiritual. Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que me chegue alguma transformação. Que transformação será essa que ele estava falando? Né? Então, por causa desses ensinamentos, a gente precisa reconhecer a reencarnação como sendo essa lei divina, né? Esse poder, essa justiça de Deus, essa bondade de Deus, porque a reencarnação veio para levar o homem ao seu progresso. E como que a gente vai entender essa lei divina
que está conjugada a essa ideia de evolução, a ideia do progresso humano. Então a filosofia espírita, né, a doutrina espírita, traz essa chave para explicar, né, esses, vamos dizer assim, esses fenômenos humanos que aparentemente são inexplicáveis. E para mostrar essa bondade de Deus, esse poder de Deus, essa justiça de Deus. Então, de que forma a reencarnação está conjugada com a evolução? Porque Deus é justo. E por que Ele é justo? Primeiro, porque Ele criou todos os seres iguais e deu para todos as mesmas oportunidades. Ah, tá bom, Arnete. Mas por que então existe tanta diferença no mundo? Aí vem a explicação. Diferentes são as dificuldades que cada um tem que enfrentar, as experiências que cada um tem que passar para a sua própria evolução. Não foi Deus que criou a dificuldade que você está passando. Foi você mesmo numa vida passada que plantou isso e está colhendo agora. Ele criou todo mundo igual, né? E Deus, Ele é bondoso. Por que Ele é bondoso? Porque Ele não condena ninguém. Ele dá a cada um segundo a sua obra, conforme o que você deu, conforme o que você fez. Mas não tem problema. Eu vou te dar quantas oportunidades você precisar, quanto for necessário, para que você possa reparar os seus erros, para que você possa evoluir e você possa melhorar. Aí ele está a vontade de Deus, né? E Ele é poderoso. Por quê? O poder de Deus a gente vê porque Ele criou todos nós para sermos perfeitos e chegarmos à felicidade. E Ele deu a todos o quê? Vidas sucessivas, para que a gente pudesse cumprir esses propósitos. Então, por isso que Deus deu para o homem a reencarnação e trouxe com ela a justiça. É na reencarnação que a gente vê a justiça. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz assim: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Sobre o que está baseado essa questão da reencarnação? E aí lá responde assim, os Espíritos responderam: sobre a justiça de Deus e a revelação dessa justiça. Por que a reencarnação tem tudo a ver com justiça? Aí ele diz assim: repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A reencarnação não é isso? Uma porta aberta para você melhorar? Uma nova oportunidade? Né? E aí continua respondendo: não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre de felicidade eterna todos aqueles cujo o progresso não dependeu deles mesmos? Então quer dizer, muitas vezes tudo que a gente passa que não depende só da gente. Se a gente errar, a gente vai ter uma nova oportunidade. E termina dizendo: não são todos os homens filhos de Deus? Por que Deus iria contemplar uns e outros Ele iria sacrificar? Por isso que a reencarnação é a justiça de Deus, né? E aí eles falam: somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Deus é assim? Então Ele seria um castigador? Ele não perdoa ninguém? Ninguém vai ter chance, né, de melhorar? Por isso a doutrina espírita, ela traz a reencarnação, né? A doutrina espírita admite que o homem tenha várias existências para conseguir melhorar. Essa é a única forma de resposta que a gente tem da justiça de Deus. Nós mesmos somos assim aqui na Terra. Se alguém erra, a gente fala: não, você vai ter que pagar o erro que você cometeu. Não é? Não é assim aqui na Terra? Você errou, você tem que, né, pagar o seu erro. Deus não, e você morreu, vai para o céu, todo mundo. Quer dizer, quem foi bom vai para o céu, quem foi mal vai para o céu também. Né? Então, tem que, né? A justiça da reencarnação é justamente para isso. O Leon Denis, ele escreveu um livro, O Problema do Destino, do Ser e da Dor. É um livro bem interessante, difícil, mas é interessante. E ele diz sobre essa justiça da reencarnação. Ele diz assim, ó: a reencarnação, afirmada pelas vozes do além-túmulo,
é a única forma racional. Olha o que ele coloca. A reencarnação é a única forma racional, porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Porque tem muita gente que acha que faz o que quer, morreu, acabou, né? Não. A reencarnação é a única forma racional que a gente pode. Não, esse cara vai ter que pagar um dia. Se não for aqui, vai ser lá no espírito, se for lá, vai ser em outra vida, né? E ele continua dizendo: sem ela, a reencarnação, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Ele precisa fazer com que cada um receba conforme suas obras, né? Você colhe o que você planta. Então, é preciso entender que a reencarnação é a única forma racional da gente aceitar o que acontece no mundo e também aceitar essa justiça de Deus, esse ser. Lá na página 165, né, o Leon Denis diz assim, a lei da justiça se revela nas menores particularidades da existência. Às vezes até na questão de você perder um dedo, já está ali a justiça de Deus, por algo que você fez em outra vida, né? E aí ele diz assim, o Leon Denis: as desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. Às vezes a gente se choca muito com algo que acontece, mas é o que ele diz aqui, são as diferentes situações ocupadas pelas almas. Poderia ser diferente? Sim, se todos se melhorassem, todos, né? E aí o Leon Denis termina assim, ó: cada um leva para outra vida e traz ao nascer a semente do passado. Então a gente leva para o mundo espiritual o que a gente fez aqui, e quando a gente renasce, a gente traz as consequências para cá, que são as sementes do nosso passado. Mas então a reencarnação é só justiça de Deus? Não. Existe a esperança também, ela traz esperança. E qual é a esperança que a reencarnação traz? O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, ó: com a reencarnação e o progresso, que é sua consequência, que é para isso que Deus deu a reencarnação, para que a gente possa progredir, todos os que se amaram se reencontram na terra e no espaço. E eu acrescento aqui, por minha própria, como se diz, por meu próprio risco, todos que se amaram e se odiaram também, porque a gente não se encontra aqui só com aqueles que a gente amou, a gente também se encontra com os nossos resgates, com os nossos desafetos, né? Então todos se encontram na terra e no espaço e progridem juntos para chegar a Deus. É para isso que a gente está aqui, para progredir juntos, todos se ajudando, né? Quem falha no caminho, lógico que retarda a sua felicidade, mas nem por isso as esperanças estão perdidas. A gente sempre vai ter ajuda, né? Então, ajudados, encorajados e amparados por aqueles que nos amam, porque nossos anjos guardiões geralmente são nossos antepassados que estão nos ajudando, né? Um dia as pessoas se encontrarão consigo mesmos e redimirão suas faltas através das reencarnações, aumentando os laços de amor. E aí eu achei interessante isso aí, que está escrito lá: um dia se encontrarão consigo mesmos. Então, cada um de nós vai se encontrar consigo mesmo, para reparar as faltas, não só com os outros, mas consigo mesmo também, porque tem muita gente que se judia emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Então a gente vai ter que reparar isso também, né? E vai reforçar também esse laço de amor. Então,
com a pluralidade das existências, a oportunidade de reencarnação, né? Essa pluralidade das existências, que é inseparável do progresso contínuo, né? Existe a certeza de que as relações entre os que se amaram não se interrompem. E aí é que está a grande bondade de Deus, o grande amor de Deus, e é isso que constitui a verdadeira família, a nossa família espiritual. Ok? Então vamos aproveitar esta reencarnação para melhorar, tá bom, gente? Muito obrigada a todos, que Deus abençoe, que a gente consiga, né, cumprir os propósitos de Deus. Muito obrigada. Muito bem. Parabéns.